tratar de um assunto hoje que é sobre conhecimento. Salmo 139, pode ir abrindo aí, ele fala de como Deus nos conhece. Depois, mais à frente, nós vamos estudar como nós conhecemos a Deus. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo como homem e ele morreu como homem, o Deus homem. Após a sua ressurreição, a gente vai chegar lá, eu vou só adiantar um pouquinho, as pessoas tinham dificuldade em reconhecer Jesus, lembram disso? E me veio à mente, acho que semana passada, começo da semana, o Jesus homem e o Jesus Deus. Esquisito, estranho? Não, só parar para pensar que não é. Jesus que viveu como homem, trabalhou como homem, sofreu como homem, teve fome, teve cansaço, chorou como homem. Talvez ele não sofreu como homem lá no seu íntimo, porque ele era Deus. Mas a partir da sua ressurreição, Jesus não era mais o homem. Não sei se vai dar para entender esse meu ponto de vista. Jesus passou a ser o homem Deus. No Salmo 139, então, ele começa dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. É bacana isso. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Todos é todos mesmo. Nós conhecemos as pessoas com quem nós convivemos, mas nós temos um certo limite. Nós não conhecemos totalmente. Por quê? Porque você vai, por muito tempo que você caminha com uma pessoa, uma hora ou outra aquela pessoa vai te desapontar. Então nós não conhecemos ela totalmente. Só que Deus nos conhece totalmente. Ainda a palavra não me chegou à língua, verso 4, tu, Senhor, já conheces toda, está falando só de conhecimento. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, veja que bacana agora esse outro versículo 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Às vezes a gente lê um texto e a gente ouve as pessoas falar, eu leio, mas não entendo. Mas é difícil entender isso. É difícil entender aqui a grandeza de Deus. É difícil. A gente não atinge o conhecimento necessário, claro. Eu queria saber mais. Eu queria ter mais facilidade para comunicar às pessoas aquilo que Deus se mostra na sua palavra. Eu queria isso. O salmista está falando isso. Para onde eu vou fugir da tua presença? O Senhor está do meu lado. Se digo, verso 11, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus testemunhos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Verso 23. Leiam comigo.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois desse final, que é uma oração, parece que a gente se sente mais aliviado para buscar compreender os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas. Eu disse que a gente tem dificuldade em compreender, em conhecer muitas coisas a respeito de Deus. E nós vamos ver isso na vida dos discípulos que viveram com Jesus durante 3 anos e pouco. Eles conheciam Jesus homem. Abre agora em João capítulo 14, um texto bastante conhecido. João capítulo 14. Os discípulos estavam vivendo um momento difícil nas suas vidas. Por quê? Porque eles não estavam entendendo ainda aquilo que Jesus vinha falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição. Para isso eu vim, para cumprir as escrituras, para cumprir as profecias, assim por diante, eles não estavam entendendo. Vários textos, nós vamos encontrar 1 ou 2, que eles esperavam que Jesus, como Messias, ele viesse como um novo governador, um novo rei, um novo imperador que ia cuidar, libertar eles do poder dos romanos. Era essa a visão que eles tinham inicialmente. Mesmo durante esses 3 anos, convivendo com Jesus, Jesus curando pessoas, Jesus andando por cima das águas, Jesus ressuscitando mortos e assim por diante, eles não estavam entendendo. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus conversando com eles: se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora a gente vai ver que eles não estavam entendendo nada daquilo. Eles não estavam entendendo. Um deles, Tomé, disse: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai, agora saber o caminho como? Como assim? Eles estavam esperando que Jesus fosse o rei terreno, que fosse reinar ali e libertar ele do poder dos romanos. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto, se vós tivesse conhecido. Nós estamos bem próximo do Natal e todo mundo conhece o Jesus do Natal, ou não? Todo mundo. Em todos os lugares. O que é Natal? Natal é o dia que Jesus nasceu. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe a história do Jesus homem. Todo mundo sabe. E a pergunta para mim, quando eu estava preparando esse estudo, foi a seguinte: como que eu conheço Jesus? Jesus homem. Aqui tem uma história que alguns chamam até de que Jesus era um homem revolucionário. Por quê? Porque a ideia dele, aquilo que ele pregava, não batia com a ideia das pessoas da época. Como tem sido o meu conhecimento de Jesus? Esses homens andaram com Jesus durante 3 anos e não conheciam Jesus, o Jesus Deus. Eles estavam tristes e confusos. Por quê? Porque Jesus tentava explicar a sua missão, explicava de novo, e explicava de novo. E eles não entendiam.
Mais à frente a gente vai ver o Pedro negando Jesus. Abre lá agora para mim, Lucas 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Aquele mesmo Pedro que estava pronto a morrer com Jesus. Aquele mesmo Pedro que disse que ele não desistiria daquela tarefa de jeito nenhum. Sabe o que ele faz agora? Ele diz que não conhece Jesus. Pergunto para você, onde eu me encaixo nesse assunto? Quando Pedro segue a Jesus, mesmo Jesus já sendo preso, ele o segue de longe. Olha aí, 54. Então, prender Jesus, e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Domingo de manhã eu citei aquele cântico que nós cantamos. Quantos que corriam bem de longe agora vão. Outros seguem, mas também sem vigor, sem fervor, vivendo estão. Depois à noite o Pedro citou de novo o mesmo cântico, e eu estou citando de novo. Seguir de longe. Então, se alguém segue Jesus de longe, sabe o que vai acontecer? E quando acender o fogo, verso 55, no meio do pátio, e juntos se assentaram, quem? As pessoas que estavam cuidando da prisão de Jesus, daquela situação de condenar Jesus. Essas pessoas fizeram isso. Acenderam fogo no meio do pátio e todos e juntos se assentaram. Quem que estava lá? Pedro tomou lugar no meio deles. Ou seja, seguindo Jesus de longe, Jesus sendo julgado, Jesus sendo condenado, e aquele que prometeu que ele ia até a morte com Jesus, agora estava de longe. Na sequência, o que ele fez? Entre mentes, uma criada, vendo-o sentado perto do fogo, fitando-o, disse, esse também estava com ele. O que Pedro falou? Não, você está enganada. Sou eu não. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. É possível que a gente, quem nunca passou por isso ainda, possa passar uma hora numa situação de medo, numa situação difícil, negar a sua fé. Não, mas eu não vou fazer isso. Não, eu não quero fazer isso. Mas com Pedro aconteceu isso. O seu conhecimento do Jesus Deus foi abatido. Ele conhecia o Jesus homem com quem ele caminhava. Mas esse Jesus que ele esperava que fosse libertar Israel, agora sendo julgado, e posteriormente daí foi crucificado e morto e assim por diante. Onde nós nos encaixamos na história de Pedro. Aquele que era disposto, que era o primeiro a tomar partido, que estava disposto a morrer pelo seu mestre, agora o nega. Conhecer Jesus. Um outro texto, Lucas 24, a partir do verso 13. É a história daqueles discípulos de Jesus que no dia da ressurreição eles estavam confusos, apreensivos,
E diz o texto aqui, a partir do verso 13 do capítulo 24, naquele mesmo dia que Jesus já havia ressuscitado, 2 dos seus discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. A partir daqui, eles não reconheceram Jesus. Discípulos dele, pessoas que caminhavam com ele. A pergunta que eu faço para mim, que eu fiz para mim várias vezes, era essa: será que eu conheço de verdade o Jesus, Deus? Será que eu caminho de verdade ou caminho em meio à multidão? Está todo mundo indo para lá, deixa que eu vou também. Acho que eles estão no caminho certo. De vez em quando a gente ouve esse ditado: a maioria está certa. Em algumas situações é verdade, né? A maioria está certa. Então vamos junto com eles. Jesus ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eu fico pensando agora, eles pararam entristecidos. Aquele homem que ia acompanhando eles entrou no meio do assunto e perguntou: mas qual que é a preocupação que vocês estão tendo, que vocês caminham e conversam e não chegam a um acordo? Eu fico imaginando, eles pararam Jesus, eles fitaram Jesus, mas não reconheceram. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és porventura o único que, tendo estado em Jerusalém, estava descendo de Jerusalém para Emaús, e ignoras as ocorrências desses últimos dias? É possível, todo mundo ficou sabendo, todo mundo. Tanto é que eles perguntaram: você é o único que não sabe do que está acontecendo? O que Jesus fala para eles? Jesus fala assim: eu fico imaginando, a gente faz os filmes da gente, né? Jesus falou: mas que é? Qual que é o assunto mesmo? Como se Jesus estivesse ali brincando com eles. Mas quais acontecimentos que vocês estão falando? Eu fico imaginando. E eles explicaram então a Jesus: olha o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora o texto que eu te falei, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade, disseram eles. Também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltar, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E eles continuam falando para Jesus, reclamando: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro verificar a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Quem garante? Quem garante? Ninguém viu. Então disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia
para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já o dia declina. E entrou para ficar com eles. Até então, eles não reconheceram Jesus. Vocês são tardos para crer no que todos os profetas e Moisés disseram a respeito de Jesus. Jesus falando também como se fosse uma outra pessoa. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus chegou a comer com eles, ou não chegou a comer? Acho que não, né? Tomando ele o pão, abençoou, partindo lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Jesus não comeu com eles aqui. Não dá para perceber isso. Não reconheceram. Ou reconheceram, mas no mesmo instante ele desapareceu. Imagina o que passou pela mente dessas pessoas. Parece que eles, como a gente costuma dizer, acendeu aquela luzinha assim, nossa, nós estávamos totalmente errados com respeito a ele. Tanto é que eles voltaram rapidamente para Jerusalém, para contar aos discípulos o que lhes havia sucedido. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Como por eles fora reconhecido no partir do pão. Acredito que mesmo que a gente tenha dificuldade no nosso conhecimento de Deus, do Jesus Deus, através da palavra, nós não podemos desistir disso. Nós não podemos desistir, nós precisamos de mais, cada dia mais. Eu costumo falar que a gente sempre pode um pouquinho mais. Nunca a gente está carregando uma carga ou fazendo uma tarefa que a gente não consiga mais nada. Esse aqui é o meu limite, mas nada mais, nem um pouquinho. É possível que sim. É possível que sim. E para que nós consigamos aprender mais de Jesus, conhecer mais Jesus, nós precisamos de nos esforçar, nós precisamos de lutar, nós precisamos de buscar a presença dele em oração, meditação da palavra. Porque de outra sorte nós vamos estar andando longe de Jesus, daí o fracasso é na certa. Mais um outro texto, João 21, João 20, a partir do verso 11. Maria, volta lá no texto. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou e olhou para dentro do túmulo. Olha que interessante. Se a gente começar no verso 1, a gente vai ver que ela foi lá, ela que viu que a pedra estava rolada, ela que viu alguns sinais que Jesus não estava lá, e aí os discípulos foram até lá e conferiram e realmente não estava. Foi o que nós vimos no outro texto. Mas ela não desistiu. Diferentemente do Pedro, né? Que ficou olhando de longe, distante, e depois por fim negou Jesus. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. Parece que ela não se conformava com a situação. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, os anjos, né? Mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás. Tem outro texto que fala que ela olhou por cima dos ombros e viu alguém atrás dela. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu que era Jesus. O que ela fez? Ela perguntou. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? E ela responde, né? A quem procuras? E ela responde: Senhor, pensando que era o jardineiro, se tu tiraste daqui o corpo de Jesus, né? Dize-me onde puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Imagina. Ela percebeu, ela reconheceu que era Jesus que estava do lado dela. Quantas vezes nós caminhamos no nosso dia a dia com as nossas alegrias, com a nossa luta diária, com as nossas conquistas ou com as nossas dificuldades. Jesus está onde? Aqui, ó, do nosso lado. Por isso que o salmo que nós lemos fala que o Senhor nos conhece e nos cerca por trás e por diante. Jesus caminhou com aqueles homens que desciam para Emaús, conversou com eles, orientou-os, fez-os lembrar da palavra profética a respeito dele. Quando eles reconheceram ele, agora Maria, Jesus estava aqui atrás, do ladinho dela. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, parece que está tudo perdido, parece que Jesus está distante, parece que Jesus não nos ouve, mas Ele está aqui do nosso lado. Nós temos mais um texto. Esse é um dos textos que mostra que depois de tudo isso, os discípulos Jesus ter apresentado-se a eles, falado com eles, Jesus fez mais que isso. Olha o verso 19 ainda do capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegrar-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Capítulo 21, verso 3 em diante. Depois de tudo isso, depois que Jesus se apresentou a eles, depois que aconteceu o caso de Tomé falou: não acredito não, se eu não ver, e assim por diante. Aí Jesus sai da presença deles de novo, deixa eles só. Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre eles. Olha o que eles fizeram agora, a partir do verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, o Pedro sempre na frente, sempre puxando a fila: acho que eu vou pescar, voltar à velha vida. É difícil, né? Esses homens que conviveram com Jesus, que viram tudo isso, agora ele ia voltar à velha vida de pescador. E foram pescar. Aí os outros falaram: bom, já que você vai, nós também vamos. É a nossa profissão. Mas ficaram a noite inteira, não conseguiram pegar nada. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, têm aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Vejam bem,
Acho que aquele Novo Testamento bonitinho que eu tenho lá, que o pastor queria que diz assim, que eles estavam a 100 metros de Jesus, de manhã. Nós conhecemos muito bem as pessoas que nós convivemos com elas numa distância de 100 metros, ou não? Claro que sim. É daqui no mercado, um pouquinho mais que isso. Se eu ver o Emerson, a Regiane, o Acir, alguém passando lá na rua, eu sei que é ele que está passando lá. Aí, eles não reconheceram. Outra vez. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis, e assim fizeram. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia despido e lançou-se ao mar. Mas outros discípulos vieram no barquinho, puxando as redes. E conta a história da grande pescaria que eles fizeram naquele dia. Quando Pedro chegou na areia, né, fora da água, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede cheia de 150 gramas de peixe sobre a terra. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. É interessante isso daqui também. Primeiro ele perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? Não temos, não pegamos nada. Ele falou, então lança a rede desse lado. Melhor desse, né? E eles lançaram e pescaram muito. Quando eles chegam arrastando a rede, Jesus ofereceu algo a comer. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Olha que interessante, nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. Já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, o que me chamou a atenção, quando eu pensei em estudar um assunto desse, que a gente nem sempre estuda, é o quanto eu conheço Jesus. Ele me conhece muito bem. Ele me conhece muito bem. Ele sabe onde que é o meu ponto fraco. Ele pode até testar esse ponto fraco. A Bíblia fala que Deus não permite que seja posto em nossos ombros uma carga maior que a gente possa carregar. Tem hora parece que a gente chega no limite, mas não está no limite ainda. Aconteceu uma história de um senhor que na janela da sua casa, o seu menino, filho, o neto, tentava rolar uma pedra. E a pedra era bem grande. Ele tentava, o pai, mas faz mais força, luta mais. Ele não conseguia, mas eu não consigo. Para o final, finalizando a história, ele falou, mas peça ajuda então, já que você não consegue. Peça ajuda, eu estou aqui para ajudar. Se nós conhecemos, se nós caminhamos com Jesus, se nós buscamos a sua presença no nosso dia a dia, é fácil buscar ajuda. Eu escutei hoje esse pessoal que está fazendo manifestações falando sobre isso. O povo clama por ajuda. O povo clama por ajuda. Não sei se a palavra é bem colocada ou não, mas é isso que eles falam. Quando nós precisamos, quando nós estamos em dificuldade, nós sabemos a quem recorrer. Pois Ele conhece, o Salmo fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos nada. Então que esse estudo, por simples e breve que seja, ele possa nos animar
a querermos conhecer mais Jesus. Não a história. A história é simples, é fácil de conhecer. Mas conhecer de ter experiência com Ele. De poder contar às pessoas, ó, Jesus fez isso por mim. Nunca negarmos a Jesus. Vamos fazer isso, vamos buscar cada dia. Vamos clamar que nós não somos capazes de vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, muito menos conhecê-lo por nós mesmos, se não for a direção do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, te louvamos por esse dia. Te louvamos, ó Pai, para a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que pode nos fazer crescer, ó Deus, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Pedimos que fiques conosco, fale conosco cada dia, nos abençoe, nos anime. Em nome do Jesus Deus. Amém.